Amigos, oi, tudo bom? Eu decidi falar com o microfone aqui porque eu tô com medo de descarregar. Apesar de eu ter carregado ele, né? Mas enfim, eu finalizei o vlog de leitura de Foice e Pardal e eu falei horrores. Então, o livro tá até aqui porque eu tô terminando de falar agora, né? Tipo, eu decidi iniciar a introdução do outro vlog agora. Antes de mais nada, deixa sua curtida, seu comentário, se inscreve aqui no canal. Eu acho que pelo andar da carruagem eu vou acabar fazendo o vlog dos 6 livros, porque eu fiquei empolgada. Mas o próximo é Mentiras do Amor. Essa é a capa do vídeo. E esse aqui é o quarto e último livro da série Twisted. Aqui a gente vai conhecer o Christian e a Stella. E eles vão. Vai ter um fake date aqui básico, porque vai acontecer alguma coisa no passado dela que vai fazer com que, tipo, ela vai querer a proteção dele, pelo que eu me lembro. E claro que ele vai aceitar, porque, tipo, ele é louco por ela. Mas aqui no final diz. Ai, gente, perdão, eu não vou ler isso aqui tudo porque estou com preguiça. Mas aqui no final diz: o amor deles é permeado por segredos e manchado por mentiras. E quando a verdade for finalmente revelada, qualquer coisa pode ser abalada. Ai, gente. Eu estou pronta para devorar esse livro, mas eu estou com dó no coração porque é o último que eu tenho dessa autora em livro físico. Eu quero muito ter Partindo para o Ataque. Eu gostei muito da escrita dela e eu gostei muito da sinopse. E Partindo para o Ataque faz parte de uma trilogia. Então, são poucos livros para ter na estante, né? E eu não vejo a hora de ter. Nossa, eu tô tipo com o coração tranquilo que eu vou finalizar mais uma série e com o coração meio apertado porque é o último livro, né? Mas eu tô muito ansiosa para ler esse livro porque o Christian tem um senso de humor bem duvidoso e a Stella, ela é bem tímida, então eu quero ver como é que vai ser a junção disso aí, sabe? Eu acho que vai ser interessantíssimo e não vejo a hora de ler. Esse aqui é o maior da série. Ele tem 460 páginas. 460 páginas. E os outros 3 são curtos, não são tão grandes assim. Eu acho que Amor e Ódio tem 400 e pouco. Mas os outros 2 são livros curtos. E esse aqui é o maior. Literalmente o maior. Eu não vejo a hora disso aqui tá todo cheio de verdinho. Eu acho que vai ficar a coisa mais linda. Mas eu não vou começar a ler ele agora, porque eu vou gravar o layout do livro, já que eu aproveitei, já que eu terminei ele agora e vou aproveitar que ainda meu sobrinho tá dormindo. Muito provavelmente ele vai acordar no meio do processo, mas meu pai tá dormindo junto com ele. E, gente, quando tem alguém dormindo junto com ele, ele dorme mais, vocês acreditam? E aí eu vou aproveitar enquanto ele tá dormindo. Mas aí eu não vou ler agora, até porque preciso estar com a mente em paz para começar uma nova leitura. Mas eu queria muito gravar essa intro hoje, porque é muito provável que eu leia hoje. Tipo, não leia agora, nesse exato momento, mas tipo, daqui para mais de tardezinha, tipo 3, 4 horas, muito provavelmente eu vou começar, entendeu? Era só para explicar isso para vocês, e esse agora é o momento perfeito para fazer essa intro. Então é isso, acompanhe os próximos dias e as próximas horas de hoje, que eu vou postar aqui para vocês, vou mostrar quando eu for começar a ler ou depois de ter lido, né? E se eu conseguir, eu venho fazer as primeiras impressões hoje, se não, só amanhã. Mas é isso, gente. Acompanhe os próximos takes e eu vejo vocês nas próximas cenas. Tchau! Gente, oi, tudo bom? Agora é 10h45 da manhã. E eu aqui tentando falar sobre as primeiras impressões do livro, porque já faz um tempo que eu tô tentando gravar esse vídeo, gente, não tá dando certo. Mas agora vai, em nome de Jesus. Vamos lá. Gente, ontem eu devorei o livro, né? Acho que eu li bastante. E se eu não tivesse me controlado, eu acho que eu teria lido muito mais. Ou seja, acho que eu teria virado a madrugada lendo. Faz muito tempo que eu não faço isso. Mas ainda bem que eu me controlei. Eu tô adorando pra onde o livro tá levando a gente. Eu amo que a história, principalmente da Ana Huang, dessa série Twisted, a gente tem tipo um fundinho assim de suspense por conta do passado deles e tipo, principalmente o da Stella que tá vindo à tona de novo. Não vindo à tona, porque já aconteceu isso com ela e tipo, pelo que a gente tá entendendo,
tá voltando a acontecer de novo, sabe? Que tem a ver com o Stalker. Tipo, não é spoiler, porque tá literalmente nos primeiros capítulos. Tipo, no primeiro capítulo e no capítulo 3. Então, eu não considero isso como um spoiler. Então, tá acontecendo de novo. E, tipo, no último capítulo que eu li, acontece uma coisa que deixa ela muito abalada. E aí, o Christian vai se meter. No caso, ele já se meteu. Meu Deus. Ele vai colocar o trabalho dele pra jogo. E, nossa, tá sendo muito envolvente. A gente ainda não sabe muita coisa do passado dele até agora. E também nem a gente sabe muito assim do dela. O que a gente sabe por cima é que ela tem uma família tóxica que não apoia ela no trabalho dela. E é meio que eles se sentem decepcionados, sabe? É isso que a gente entende nas coisas que ela vai falando pra gente, sabe? Então, a gente ainda não sabe muito assim do passado dela e nem da história dela, mas a gente já tem mais ou menos uma linha de raciocínio na qual seguir pelo que ela conta. E eu tô adorando, porque eu amo quando a gente tem uma história assim por detrás, sabe? Porque às vezes a gente lê um romance que não é tão completo assim, sabe? É completo, tipo, na questão de história por detrás do personagem. É só uma coisa rasa e, tipo, te vira aí. Mas nos livros da Ana Huang eu não sinto isso, eu sinto que a gente tem muito mais assim por detrás e até a gente chegar no romance mesmo, sabe? E, gente, eu não vejo a hora de ler de novo, eu juro pra vocês. Mas eu vou fazer meu sobrinho dormir ainda, né? E aí depois eu vou ler. E com certeza eu vou devorar esse livro hoje, porque hoje é o dia que meu sobrinho vai dormir lá com a mãe dele, né? E consequentemente eu vou ter aí a noite para ler. Se duvidar, vou ler de madrugada. Então, é muito provável que eu acabe esse livro amanhã, do jeito que ele tá sendo devorável para mim. E eu tô amando. Eu acho que ele tem muito assim o potencial de ser um livro 5 estrelas, sabe? Porque diferente dos outros três dessa mesma série, ele foi o que mais me envolveu logo de cara. E que me deixou surpresa, para ser sincera, porque eu não tava com expectativas de que isso fosse acontecer. Então, ele tem muita chance de ser um livro 5 estrelas e, gente, eu tô amando muito e eu já tô em vários surtos com esse livro. E eu marquei tanta coisa, tipo, em 2 capítulos, sabe? Quando eu tava lendo, que eu fiquei surpresa comigo mesma, porque eu acho que esse é o livro mais marcado até agora, tipo, dessa série. E olha que eu ainda tô no começo, então. Ai, gente, eu tô amando. Eu juro pra vocês, não perdi a conta de quantas vezes eu falei estou amando. Mas é sobre isso. Agora eu volto aqui. Acho que eu não vou mais falar sobre, porque eu acredito que depois vai ser muito spoiler. E eu não quero dar spoiler nesse livro. Não quero. Então, eu acho que daqui pra frente eu não devo falar muito. Vocês só vão ver mesmo é, a quantidade de páginas e as minhas marcações icônicas. Então, eu acho que eu só volto aqui mesmo para falar com vocês no final do livro. E aí vocês só vão ver os takes mesmo dos livros em si. Quer dizer, do livro em si e das páginas. Mas acho que é isso, amigos, por hoje. Por agora, eu volto aqui no próximo take quando eu for voltar a ler. E é isso, eu espero que vocês estejam gostando. Muito obrigada para quem continua até aqui. E por favor, continue até o final do vídeo. Um beijo e eu vejo vocês no próximo take. Tchau! Gente, oi. Gente, eu não li nada ainda. Tudo bom? Hoje é dia 13, tá? Ontem eu falei que eu ia ler de noite. Nem li, gente. Ai, fui fazer crochê. Olha o que eu fiz. Fiz um estojo ontem. Ai, gente. Eu faço sempre colorido, porque sempre é com os restos de fio que eu tenho. Aí esse aqui são cores. Isso aqui não é pra vocês verem os marcadores, é pra vocês verem meu vídeo do Robonite que vai sair. Vai ser dia 26 só, tá? Falta muito ainda. Mas são cores que eu vou usar lá. Esse que eu fiz hoje. Aí no vídeo da moça, ela ensina a fazer fechando, né? Ai, eu achei que ficou muito brega. Mas é porque o da cor dela é claro, né? Aí, tipo, não ficava tão aparente. Só que eu testei com a cordinha aqui, sabe? Pra ficar presinho. Aí achei muito feio. Aí eu fiz esse aqui, que é as coisas que eu vou usar no caderno de leitura. Vou dar um spoiler pra vocês.
Tem um cinza, um azul e um marrom e um preto. E aí, esse aqui são coisas que eu vou usar no caderno de leituras. Vocês só vão entender quando eu começar de fato. Aí eu deixei já tudo separado, sabe? Porque eu sou doida. Mas, gente, não fiz nada. E aí hoje eu fiz esse crochê. O meu sobrinho tá um grude comigo. Nossa, se eu estivesse fazendo coisas indevidas, eu ia ficar com leve medo. Mas como eu não tô fazendo, ele realmente ama a tia dele. É o que temos. E aí, gente, eu não li nada. Mas hoje eu quero pegar meu livro e ler, sabe? E, tipo, ler até dizer chega. Porque se eu fiz uma comparação, sabe? Nossa, tá com tempo de chuva. Não sei se vai chover agora. Mas eu fiz uma comparação se... Ontem, né? Dia 12? 12? Hoje é 13. Ontem, de madrugada, se eu realmente tivesse pegado pra ler e não tivesse parado, né? Como realmente eu parei, eu teria lido muito, sabe? Então, esse livro tá sendo diferente dos outros 3. Tá sendo muito fluido. E eu acho que eu não vou ter esse problema, sabe? Então, por isso que eu quero pegar realmente e ler, gente, hoje. Eu sinto que eu preciso ler, de verdade. Mas agora não dá, porque eu quero ler lá na mesa e meu pai tá lá agora. Então eu acho que eu vou ler só de noite mesmo. Mas de hoje não passa. Eu preciso ler, nem que seja de 10 páginas, mas eu preciso ler. E aí eu quero muito, tipo, finalizar ele, sabe? Meter o louco e finalizar o livro. Por que não? Amanhã eu não tenho nada pra fazer, amanhã é domingo e normalmente no final de semana são os dias da semana que eu realmente acordo muito tarde. Porque durante a semana eu acordo cedo, né? Por conta do meu sobrinho. Até quarta-feira ele tá aqui, depois de quinta-feira ele tá com a mãe dele, que ela vai entrar de férias, a minha irmã. E aí ele vai ficar lá, né? Então só tem mais esses 3 dias aí na semana que vem pra ficar com ele, depois ela que vai ficar. E aí depois eu vou acordar tarde. Mas amanhã não tenho nada pra fazer, então amanhã eu posso acordar tarde. E aí acho que vou entrar a madrugada lendo, muito provavelmente. Nossa, tá um vento tão gostoso. Eu acho que vai chover. E aí, gente, é isso. Aí eu queria contar pra vocês, né, que eu não li nada. E não queria, tipo, só mostrar eu na hora que, tipo, finalizando o livro, sabe? Porque normalmente acontece isso. Então eu queria dar esse aviso, né? Pra não ser tão fuleira assim. E aí é isso. Eu limpei minha sobrancelha hoje. Eu achei que ficou bom, sabe, ó. Tem dias que eu acerto muito e tem dias que eu erro muito. Eu sinto que dessa vez eu acertei muito, sabe? Porque às vezes eu não consigo limpar do jeito que as duas fiquem parecidas, sabe? Eu sinto que tá parecida. Eu me olhando aqui, tá bem harmônico. Eu sinto que eu divei. E aí tava precisando já, tava muito feia. E aí eu dei uma limpada. Eu que limpo mesmo, não sou expert, mas eu faço do jeito que eu me sinto bem. E eu estou me sentindo ótima. Então eu sinto que eu divei. E aí eu fiz isso hoje. Limpei meu quarto, fiz minha sobrancelha, fiz o buço, lavei o cabelo, fiz crochê. A única coisa que eu realmente ainda não fiz foi ler. Mas eu acredito que até rimou. Eu acredito que vai acontecer daqui pra mais tarde, sim, com certeza. Porque é um livro muito bom, eu só realmente não tive tempo. E eu também não queria deixar... como meu sobrinho tava muito grudado, hoje ele ficou aqui, né? Porque minha irmã foi atender, que ela é maquiadora. E aí não tinha... O pai dele tava trabalhando, ele ficou aqui em casa. E ele, mais uma tarde grudados. E aí eu não ia, tipo, ignorar ele pra ler, né? Não ia fazer isso com meu sobrinho. Então eu fiquei aqui dando atenção pra ele. Aí ele já foi embora. Aí eu tava organizando os estojos, né? Que eu mostrei. E aí... ainda não li. Aí eu falei, nossa, eu vou dar uma atualização no vlog, né? Pra depois só não mostrar aí que eu já finalizei, porque vai ser muita sacanagem. Então por isso que eu vim aqui dar essa atualização pra vocês. E muito provavelmente eu vou gravar Lendo Uma Semana comigo. Amanhã eu acho que, se eu acabar ou não esse livro, amanhã eu vou fazer a intro dele, do vídeo, né? Porque eu gosto às vezes de fazer um dia antes. Como eu quero gravar de segunda a domingo, então eu vou fazer a introdução amanhã, porque eu sou assim, meio perturbada. Mas, muito provavelmente, se eu acabar esse livro de madrugada, eu vou ficar com vontade de ler outro livro. E aí eu vou ler, então eu não sei como é que vai funcionar. Vamos ver, mas é isso, eu queria dar esse update pra vocês. E
Quando eu realmente for começar a ler, eu vou mostrar e eu vou cronometrar. Porque eu tô com isso na cabeça de que eu vou terminar esse livro hoje. Não hoje, né? Porque muito provavelmente eu vou passar um pouco mais de meia-noite lendo. Então, eu quero cronometrar, gente. Tô com isso na cabeça e eu vou fazer isso. E é isso. Tá começando realmente a ficar nublado. Eu acho que vai cair um toró. Então, por isso que tá meio ruim agora a imagem. Vejo vocês no próximo take, galera. Um beijo. E até o take que eu estarei lendo. Em nome de Jesus. Tchau. Eu terminei o livro, galera. Eu preciso ser estudada, porque eu falei que eu ia terminar. Eu achava que ia terminar antes de 5 horas, eu estava correta, eu levei 3 horas para ler. Ficou bem marcadinho. Eu acho que ele é o que tem mais marcações dos 4 livros. E. Nossa, ele tá bem coisou aqui. 5 estrelas, gente. Não tem como eu não dar outra nota, sabe? Porque eu achei genial, genial. Eu acho que quando a gente conhece mais um pouco do Christian e da Stella, a gente entende porque esse livro é o favorito. Mas eu senti uma coisa, tanto que tem uma marcação aqui em cima, vocês estão vendo? Aqui dá pra ver. Eu senti que esse livro é inspirado totalmente em 50 Tons de Cinza, a trilogia inteira. Porque, saca só essa parte aqui. O mundo não era preto e branco, por mais que eu quisesse que fosse, e às vezes encontrávamos a felicidade nos tons de cinza. Sabe por que eu achei isso, gente? Tem tudo a ver com 50 tons. A parte dele ser bilionário gostoso, ele ser um CEO, ele tem tipo a questão de rastreamento. Tem muito isso também, 50 tons, a parte ali de. Como é que fala? A parte de uma pasta que ele tem sobre ela. E como ele vai ficando cada vez mais apaixonado por ela ao longo do livro, sabe? A mesma coisa acontece com o Christian quando ele afrouxa as rédeas que ele tem, sabe? E quando ele se apaixona verdadeiramente pela Ana. Gente, eu senti muito isso, assim, da metade do livro, sabe? E eu fiquei com essa sensação. E eu amo 50 Tons de Cinza, tanto na versão dela, e eu acho que eu amo muito mais a versão do Christian Grey. E são os livros que eu dei 5 estrelas. Todos eles têm 5 estrelas porque eu amo. Acho que ninguém vai me fazer mudar de ideia, sabe? Porque já faz muito tempo que eu amo e eu sempre releio esses livros. E aqui eu tive a mesma sensação depois que eu tive essa percepção. Gente, parece muito. Tu, parece muito, sabe? É como se eu estivesse lendo uns 50 tons, tipo, em outra versão. Juro pra vocês. Não que isso seja ruim, mas eu gostei muito. E, ai, gente, é uma delícia acompanhar os dois se apaixonando. Ainda mais ele, que, tipo, sempre foi apaixonado por ela. Finalmente eu entendi a questão do anel e faz sentido. Eu não achei que, tipo, ali o ponto alto da separação, não achei que, tipo, foi muito radical. Fazia sentido com o que ele faz, entendeu? É muito o que acontece também em 50 tons. Tem essa questão também das pastas, se é que vocês me entendem. Então, eu achei, tipo, até que razoável, porque não era algo que eu já não tinha lido, sabe? Então, como ele trabalha para isso, ele faz isso, então eu meio que já sabia. Eu acho que eu já tinha ideia que queria por isso. Eu li um spoiler, não lembro se eu comentei no take anterior, e eu queria entender por que que esse cara aparecia. E faz muito sentido, cara. Quando eu li, até onde eu tinha lido ele ainda não tinha aparecido, mas depois que eu comecei a ler hoje, ele apareceu e nossa, tudo faz sentido, tudo se encaixa, sabe? E eu fiquei feliz que deu certo no final. O fim do Stalker foi maravilhoso. E nossa, tudo muito lindo. A, a gente tem os vilumbres das amigas, né? A Ava casou, teve 2 filhos gêmeos.
um casal. E isso é uma coisa mais fofa, gente. Eu não sei se é spoiler, então acho que eu vou colocar spoiler nessa parte dos amigos, né? Porque a gente não tem isso nos livros deles, a gente só tem, como esse é o último livro, já tem passado alguns anos. E finalmente a Jules e o Josh estão noivos, mas ainda sem data para casar. E a Bridget e o Rhys tiveram uma filha também. E, gente, continuam amigos por bastante tempo, então foi muito lindo esse final. Eu adorei. Eu acho que foi um final muito bonito. Agora eu entendo porque que esse livro é um dos favoritos e faz sentido ele ser. Ele. Mas ainda eu sinto que eu fico na disputa, assim, nos dois tops, Amor Corrompido e Mentiras do Amor, porque, não tem ninguém que me faça odiar esse livro, Amor Corrompido. Eu gostei muito. Eu queria que ele fosse tão grande quanto os outros são, sabe? Mas, gente, é um livro muito bonito. A gente acompanha a história dele se apaixonando, como eu falei, e também a gente descobre muito mais coisa do Christian ao longo do tempo. E, nossa, não estava preparada, sabe? É uma revelação bombástica, tipo isso, sabe? E a questão também, toda assim da família dela, disfuncional, que é tudo uma questão de competição. Depois as coisas se resolvem. E, cara, eu fiquei muito feliz por ela, que ela realmente ela conseguiu fazer o que ela queria, sabe? O que ela sempre teve vontade, sempre foi tipo um sonho para ela. E foi muito lindo acompanhar isso. Eu acho que esse livro é um dos melhores, porque eu ainda tenho um coração muito grande por Amor Corrompido, então eu não posso ser hipócrita e dizer isso pra vocês que, tipo, é um dos meus favoritos, mas é um dos dois. Eu tenho Amor Corrompido em primeiro lugar e também em primeiro lugar a versão 1.5, 1.2, né? 1.1, sei lá como é que fala, Mentiras do Amor, porque é um livro muito bonito também. Não tinha como eu não dar 5 estrelas pra ele, porque, gente, foi perfeito. Eu Foi devorável, tipo, foi tudo de bom, sabe? Ai, gente, eu nem sei como falar pra vocês, mas é isso que eu tô sentindo agora. E eu tô muito feliz com essa minha leitura. Eu sinto que eu fiz escolhas muito boas ao longo desse mês. Então eu tô feliz demais. Agora são 9h47. Nós preciso de um banho, eu preciso comer. Mas eu indico muito essa série pra vocês, pra quem nunca leu livros da Ana Huang. São bilionários gostosos, mas faz sentido você ler na ordem, apesar de ser casais diferentes, faz sentido porque é como se fosse uma linha do tempo. Por exemplo, a gente tem a Ava e o Alex no primeiro livro, e no final do primeiro livro a gente tem uma questão ali da Bridget e do Reese. Então você precisa ler Amor Corrompido para você entender como vai ter a continuação da história nesse livro. E aí a gente tem o segundo livro, que é Jogos do Amor, com a Bridget e o Reese. E aí a gente vem para Amor e Ódio, que é o livro da Jules e do Josh. E por fim a gente tem Mentiras do Amor, que é do Christian e da Stella. Acho que os dois foram os meus favoritos nesse livro, não tem como eu não colocar os dois como os favoritos, sabe? E gente, eu amei fazer esse vlog. Perdão que ele não foi muito atualizado, mas eu amei ler por esse período, sabe? Aí eu sentei minha bunda ali no sofá e eu li, gente. Li e fui feliz. Essa é a minha sensação de hoje, sabe? Finalizei uma leitura e eu tô feliz com ela, tô feliz com a nota que eu dei. Eu já tinha essa sensação de que seria um livro 5 estrelas. Eu tô com muitas sensações desses últimos livros, né? Tô achando até estranho. Mas, eu tô feliz. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito provavelmente esse vídeo vai sair amanhã, domingo. Muito provavelmente. Então, espero que vocês assistam. E muito provavelmente o vídeo do layout dele deva sair segunda, que eu vou gravar amanhã. Amanhã eu tô sozinha em casa, então amanhã eu vou conseguir gravar bastante coisa. E talvez eu vou conseguir gravar o layout também. É isso, gente. Obrigada. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau. Agora eu vou tomar um banho e comer, porque eu preciso. Tchau.